E aí, tem um local, nós falamos aqui das embalagens, mas e o local? Qual que é o local ideal para um rolamento, né? Que para ele poder manter ali suas características, proteções certinhos. Quando a gente fala de período de armazenamento longos, né? Você tem, olha, períodos de armazenamento longos podem ser obtidos ao conservar os rolamentos na embalagem original lacrada e intacta. O tempo de armazenamento dos rolamentos também depende das condições ambientais do local. Então, quem que vai te falar isso? Consulte o seu fabricante, tá? Na dúvida, o fabricante, onde eu coloco os meus rolamentos, é um ambiente totalmente impróprio. Eu não tenho outro local. Por quanto tempo eu posso armazená-lo na embalagem original? Ele vai te falar, olha, nessa e isso aí. Mas tem algumas dicas. Por exemplo, a temperatura deve ser uniforme, evitar muitas variações de temperatura por longos períodos, para longos períodos de estocagem. Essa variação térmica deve ser inferior a 8 graus Celsius. Então, eu vou manter um local onde talvez de madrugada vai estar lá, sei lá, 15 graus e durante o dia 20 graus, 22 graus, né? Eu não posso deixar um local onde que de manhã ele vai estar lá de madrugada a 5 graus, depois a 40 graus. Então, isso é importante porque ele sofre alterações de folga, tudo isso. Tá? O metal ele tem dilatações, ele tem de acordo com as suas propriedades físicas e térmicas. Outra coisa importante, a área de armazenamento deve ser fresca, seca, moderadamente ventilada e deve haver o mínimo de poeira possível. Tá? Isso vem de encontro a ter uma temperatura ambiente ali. Nós vamos falar dessa temperatura daqui a pouco para armazenamento. Né? Seca, por que seca? Se é um ambiente muito úmido e tem enrolamentos que vêm armazenados em caixas de papelão, né? Papel mesmo. Então, a tendência é que isso aí se danifique. Aí fica só no plástico, depois alguém danifica o plástico, automaticamente seu rolamento começa a ter contato com o ambiente externo. Outra coisa importante, isento de vibrações, pois as vibrações podem causar danos às pistas. Às vezes, tem gente que acondiciona os rolamentos em campo, na área, perto de equipamentos. Se você tem equipamentos, principalmente equipamentos vibratórios, por mais que você não perceba, aquela vibração do equipamento ela é transmitida ao solo e transmitida a componentes próximos. Às vezes você tem um ambiente com muita vibração, que se você tem um escritório, alguma coisa, mesmo não sendo tão perto, você percebe aquela vibração, as janelas tremem. E isso para um rolamento, o que acontece com o rolamento? O rolamento ele tem aquele óleo de proteção. E quando ele passa por uma vibração, aquela vibração entre o elemento e a pista que vai gerando, ela vai quebrando aquele filme lubrificante. Com isso, você perde o filme lubrificante. E aí você começa a gerar marcações no seu rolamento, na sua pista, chamado também de falso brilho, tá? Que são marcações oriundas de vibrações externas. Então, isso pode gerar realmente, não só enrolamentos, em componentes. Eu tenho redutores, motores, que eu não faço giro periodicamente, que está exposto a ambientes por médios e longos períodos, ambientes que possuem vibração, pode estar gerando também esse desgaste, esses danos aí das pistas, tá ok? Se houver janelas, as incidências de luz solar diretamente devem ser evitadas, principalmente no caso de rolamentos vedados, neste caso, manter as prateleiras afastadas. Então, se eu tenho vedações, essas incidências da luz solar, né, dos raios aí, vão poder alterar as características da minha vedação e causar algum dano a elas. Então, manter sempre em locais onde eu não tenho incidência solar diretamente no rolamento, né? Locais com sombra, fechados, né? O último aqui, evitar quedas e impactos, tá? Galera, rolamento, ele por mais que pareça ser robusto, ele é um componente super sensível. Então, pô, eu tô pegando o rolamento aqui, bate ele aqui, joga para lá, né? Igual o pessoal faz com mochila em aeroporto, né? Tal, joga. Não é assim não, cara. O rolamento é diferente. Trata ele com carinho. Então, evitem danos, impactos, choques aos rolamentos.